mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. Nós cantamos a Ele, consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagrar todo o nosso ser é tirar o nosso ser do domínio do secular, do transitório, do temporal, para colocar diante do eterno, diante do sagrado, diante do Senhor. E quando nós tiramos todo o nosso ser das coisas naturais, dos nossos impulsos mais diretos, nós damos a Deus a oportunidade de fazer infinitamente mais em nossas vidas. E nós estamos começando mais um ano na presença dEle, e que seja um ano para consagrarmos todo o nosso ser a Ele. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Nós estamos dando continuidade a uma série de pregações, e série de mensagens às primeiras igrejas, com qual parecemos. E hoje falaremos da igreja de Antioquia. Nós veremos 5 características nela e veremos em que sentido que nós podemos ter nessas 5 características inspiração para a nossa vida. Então convido você a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Eu escolhi uma Bíblia com uma letra tão pequena, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 30. E depois leremos um pedacinho do capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros, que eram de Chipre e da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então, os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja. Capítulo 13.
Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando o Espírito Santo, disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. E então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Paulo, e os enviaram na sua missão. Até aqui. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra, que Deus nos fale ao coração. Meus irmãos, nós estamos iniciando o ano de 2019. E faz toda a diferença caminhar durante esse ano tendo como referência, base, fundamento a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra juntas e medulas, separa a alma do espírito. Ela fala ao nosso coração, ela inspira a nossa caminhada. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a montanha, tamanho o seu poder, tamanho a sua intensidade. Toda palavra inspirada por Deus, ela pode nos instruir, ela pode nos direcionar, ela pode promover em nós crescimento. A palavra sendo o centro deste ano, coisas ainda melhores Deus fará em nossa vida, em nossa família, em nossos projetos. A palavra de Deus sempre foi referência para a caminhada e crescimento do povo de Deus. Há um Salmo 119, que é um poema que fala em mais de 170 versículos da beleza da palavra do Senhor. E 2 versículos me chamam muita atenção nesse salmo. O primeiro que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o segundo: guardei a tua palavra em meu coração. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, para não errar o alvo, para não me desviar do caminho. E a palavra de Deus tem alimentado o povo de Deus. E neste ano nós temos um desafio adicional em relação à palavra. Não apenas a sua leitura, mas o seu estudo, a maior profundidade nela. E o pastor André, no início desta série de pregações, convidou a igreja a trazer um caderno para anotar a palavra que estava sendo ministrada. Para deixar registrado o resumo da palavra, o que mais te impactou, qual é o seu desafio em relação a ela, e qual oração que ela te inspira a fazer ao longo da semana. E nós fomos convidados a fazer isso. E certamente, se o fizermos, ao final deste ano, não seremos mais os mesmos. Provaremos de um nível de crescimento que tenho certeza será impactante para a sua vida, para a vida daqueles que estão à nossa volta. E talvez, se você não está familiarizado com anotações ao longo do culto, preste atenção, beba da palavra enquanto ela é ministrada, e quando chegar em casa, assista ao vídeo. E ali, assistindo o vídeo, tome notas, faça as suas anotações, e viva realmente uma semana em que a palavra vai reverberando na sua vida e vai ganhando mais clareza e mais profundidade. Viva como aquela boa terra que recebe a semente e produz fruto
e produz novas sementes. Não viva como aquele que, distraído, sequer lembra o que foi ministrado. Não viva como aquele que apenas se empolga com a palavra no domingo, mas não consegue vivê-la na semana. Não viva como aquele que não suporta as pressões, as cobranças do mundo, para te desviar daquilo que Deus já colocou no seu coração. E eu tenho certeza que provaremos mais e mais do Senhor. E quando nós estruturamos uma série de mensagens, a intenção é que você tenha uma visão ainda mais ampla do Evangelho. A intenção é que você se aprofunde ainda mais na palavra de Deus. Que você saia dos primeiros passos rumo à maturidade, como diz o apóstolo Paulo. E a maturidade está fundamentada na palavra do Senhor. E nesta série em especial, nós somos provocados de pelo menos duas maneiras. Quando a série diz as primeiras igrejas com qual parecemos, ela primeiro nos convida a olhar as igrejas do passado. As igrejas do primeiro século. Os primeiros passos dos cristãos que estavam aprendendo o que era o Evangelho. Qual era a direção de Deus para suas vidas. E estavam descobrindo que o Evangelho era muito mais do que eles pensavam ser inicialmente. E há um segundo desafio aqui também, que é o desafio da reflexão. Não é apenas uma perspectiva de conhecimento, de história, mas é uma reflexão na nossa história, na nossa caminhada, no nosso jeito de ser e viver. Todo o crescimento passa pelo caminho do autoconhecimento. E o pastor, então, nos convida com esta série a olhar para o passado, sem nos esquecer do presente, para nos ajudar a viver um futuro diferente, mais e mais na direção e na conexão do que o Senhor quer para as nossas vidas. E o que o Senhor queria para a vida de Antioquia. E o que o Senhor queria para esta igreja. Ora, essa igreja tem uma história, em seu tempo há uma organização política, econômica, social, cultural, que nós não aprofundaremos hoje. Mas o que eu quero primeiro destacar é que esta igreja só aconteceu porque houve ruídos, dificuldades e problemas externos e internos na igreja que estava nascendo. Se não fossem problemas, ruídos, dificuldades, a igreja que estava nascendo em Jerusalém ia ficar em Jerusalém. Ia ficar em torno de si mesma, falando para si mesma, limitada a uma cidade. Quando o mandamento do Senhor foi ir a todo o mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O ruído externo acontece por causa da perseguição que a igreja agora estava começando a sofrer. Atos capítulo 7, Estevão faz uma pregação apaixonada e defende a fé cristã como a resposta de Deus às necessidades, aos anseios humanos. Estevão mostra que a fé é a continuidade de uma caminhada que Deus começou lá no passado. E que agora a fé em Cristo Jesus era a fé nas promessas mais caras e eternas de Deus. Esta pregação apaixonada custou a vida de Estevão. Custou a perseguição à igreja. Mas neste ambiente de problema, de ruído e de dificuldade, a igreja pôde sair da sua zona de conforto para se reconectar com a vontade e com a direção de Deus para a sua vida. E às vezes, meus irmãos, é na dificuldade, é no ruído e no desconforto que nós começamos a nos mexer. Que nós começamos a olhar qual deve ser então o próximo passo.
É no ruído, na dificuldade, no desconforto que muitas vezes nós voltamos o nosso joelho na presença de Deus para a oração. Os nossos olhos para a sua palavra, para tirar dela inspiração. E foi o que aconteceu como primeiro passo na igreja. Ela começa então a sair de Jerusalém. Mas ela precisava de um outro ruído interno. Porque quando ela começa a avançar, não são mais os judeus nas sinagogas que serão evangelizados, que terão acesso à palavra. Não serão mais os judeus convertidos, ou os judeus históricos, que serão alcançados pela palavra, os estrangeiros também. Isso acontece em Atos capítulo 11, quando Pedro está orando. E na oração de Pedro, Deus lhe dá uma visão. Pedro, mata e come deste banquete de especiarias proibidas. E Pedro diz, eu não vou comer isso porque isso é imundo. Mas Deus diz, não chame imundo o que eu purifiquei. Há um ruído externo que faz a igreja se movimentar, mas há um ruído interno que faz a igreja repensar a si mesma. Porque muitas vezes a igreja acha que já entendeu quem é Deus, qual o seu propósito e o que Ele quer dela. Mas esta igreja está aprendendo que Deus é muito maior do que os olhos, conceitos e dimensões humanas. E Pedro dá um passo na direção da obediência. E com isso ele vê Cornélio em Cesareia, chefe de mais de 400 soldados, se converter. E agora Pedro, que está alegre por aquela conversão, tem um problema. Ele tem agora que se explicar para a igreja. Primeiro, como é que você visita um gentil, Pedro? Você está perdendo foco, você está perdendo tempo, você está se desviando do caminho. E Pedro conta uma história linda para aqueles irmãos. A beleza daquela igreja é que ela conseguia ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para perceber os caminhos do Senhor. E a igreja então entende e aprende mais de Deus, que a palavra não está limitada a um espaço, a um tempo, a um povo, a uma etnia, que a palavra é muito maior do que a nossa compreensão. E começa-se então uma pregação em que o gentil, o estrangeiro é incluído. E por causa deste movimento externo e interno, a palavra chega a Antioquia. E estes irmãos trazem então uma grande lição para as demais igrejas no primeiro século e para todas as igrejas ao longo de 20 séculos. Lição número 1. Abertura para ouvir e receber a palavra. A igreja de Antioquia, ela foi se formando por pessoas que já conheciam a promessa, os primeiros judeus, e pessoas que não tinham acesso à promessa, os estrangeiros. E esses dois povos agora em Antioquia se tornam um povo só, porque estão abertos à palavra de Deus. Quando o homem se abre à palavra de Deus, Deus promove unidade, Deus promove crescimento, Deus rompe barreiras. Segunda lição que nós temos com a igreja de Antioquia: não basta apenas receber a palavra como inspirada, não basta apenas dar um primeiro passo na direção do evangelho. Há que se ter profundidade. E a igreja de Antioquia passa um ano estudando, aprendendo e se aprofundando na palavra. Por isso o convite que nós recebemos no início agora de 2019 está muito na direção do convite e da proposta que esta igreja recebeu. Se aprofundar ao longo de um ano, bebendo, ouvindo, se aprofundando. Dá um passo na direção de Deus, se aprofunda na palavra, e agora vem o terceiro item, que é o fruto do testemunho.
na igreja de Antioquia, pela primeira vez, a igreja, os irmãos, são chamados de cristãos. Cristão, vindo de Cristo, originado em Cristo, seguidor de Cristo, porque eles estão professando que Jesus era o escolhido, o ungido, o enviado de Deus. São aqueles que seguem Jesus como ungido e enviado, como promessa do Pai. E eles são chamados de cristãos porque eles passam a testemunhar. Porque você pode abraçar emocionado a mensagem do Evangelho. Você pode dar um passo para estudar mais a fundo a palavra, a direção, a promessa. Mas se isto não se transformar em vida, se isso não se transformar em testemunho, você parou apenas no começo do caminho e não experimentou de fato a nova vida, que é vida em abundância. Esses irmãos experimentaram vida em abundância. Quarta característica da igreja de Antioquia: generosidade, sensibilidade para atender a dor do outro. A igreja ouve uma mensagem trazida pelo profeta, e o profeta diz: haverá fome, haverá escassez, haverá ausência de recursos. E o que a natureza humana faz, geralmente, sabendo que vai haver fome, sabendo que vai haver escassez, sabendo que vai haver dificuldade, ela protege o seu grupo. Ela se fecha em sua família, em seu grupo restrito. Mas o que a igreja de Antioquia faz? Separa uma oferta para a igreja de Jerusalém. Separa recursos para que o outro seja abençoado. É caminhar na contramão. Porque recebeu a palavra como palavra de Deus, porque se aprofundou nesta palavra, porque passou a viver e testemunhar numa nova realidade, e ser chamado e se identificar como cristão. Agora dá o passo de generosidade, de serviço, de bênção ao reino e no reino, de modo prático. Mas há um quinto aspecto aqui, nesta igreja também. Ela não para apenas na preocupação de prover o mantimento natural. Não, ela se preocupa em prover o mantimento e o alimento espiritual. O que essa igreja faz? Depois de um ano estando com Paulo e Barnabé, depois de um ano aprendendo mais da palavra, esta igreja entende que é momento de dizer até logo para Paulo e para Barnabé. É interessante porque a tendência é que você queira manter o que está bom, é que você queira proteger de todas as formas o benefício que você está recebendo. Mas essa igreja não estava repetindo o erro da igreja no seu nascimento em Jerusalém. Porque ela percebeu que lá em Jerusalém os irmãos quiseram manter tudo ali. Em Antioquia eles tinham a visão de que o reino ia muito além de seus olhos e de sua comunidade. E sabe o que eles fazem, meus irmãos? Eles separam Barnabé e Saulo. Por quê? Porque eles estão atentos à voz do Espírito Santo. E eles separam Barnabé e Paulo e despedem Barnabé e Paulo debaixo da bênção do Senhor. Jejuam, oram e colocam as mãos sobre esses irmãos, para que esses irmãos fossem
bênção no ministério missionário, na visita às igrejas estabelecidas e aos povos que ainda não conheciam o Evangelho. E aí eu paro para pensar e me pergunto, será que todos os irmãos desta igreja de Antioquia, todos eles já tinham desde o princípio essas 5 características? A disposição para receber a palavra como vinda do Senhor, a disciplina para se aprofundar na mensagem, conhecendo mais a fundo a palavra, a direção do seu Deus? Será que eles estavam todos prontos para testemunhar? Será que todos eles eram generosos? Será que todos eles tinham uma visão de reino para além da igreja local? Eu acredito que não. Mas na reunião, no encontro e na comunhão, a igreja cresceu para ser maior do que um indivíduo, para ser maior do que uma pessoa, para estar além de um grupo, para tornar-se de fato um corpo. E com isso, a lógica é revertida. Porque há um texto do Contar do Caligares, psicanalista e pensador da cultura, em que ele diz, olha, o homem sozinho é quase inofensivo. Quando ele está em par, a coisa começa a ficar sob ameaça. Mas quando está em trio, o estrago está feito. E ele escreve isso numa época em que estávamos passando por uma sucessão de atentados de violência ao diferente, ao mendigo na rua, ao índio. Ele dizia, olha, um passa e diz assim, esse cara está aqui me atrapalhando. Está em 2, isso vira um comentário em voz alta e o outro fala assim, isso daí tem que morrer. Está em 3, precisamos fazer alguma coisa. Toca fogo e vamos botar para fora daqui. Contrariando esta natureza, o cristão impactado pela palavra, se ele está sozinho, ele pensa o que pode ser feito para tirar esta pessoa da miséria. Se ele está em 2, essa conversa vira em sonho, vira oração, pensa-se no macro e no micro o que pode ser feito. Se está em 3, ele já dá um passo e naquele momento alimenta a barriga vazia, mas ministra uma palavra para aquecer a alma carente. Tenho certeza que era assim um ajuntamento em Antioquia. Um recebe a palavra com ânimo, mas na comunhão ele aprende a receber com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, a palavra com ânimo. Um tem a visão de que precisa se aprofundar, e talvez na primeira aula de Paulo e Barnabé aparece ele e mais meia dúzia de 3 ou 4. Mas eles continuam orando, falando da bênção que foi aquele encontro, e conseguem influenciar uma igreja inteira para que todos crescessem na profundidade e na palavra. Um está preocupado em dar testemunho, pelo jeito que fala, pelo lugar que frequenta, pela forma que se coloca. E isso vai virando inspiração para que outras pessoas sigam no mesmo caminho, até que a igreja tenha isso como identidade. O meu sonho é que a nossa igreja seja a expressão do que há de melhor em cada um de nós. O meu sonho é que, se um tem palavra de reconciliação, a igreja aprenda a ter palavra de reconciliação. O meu sonho é que, se um louva de modo entregue, apaixonado, adorando ao Senhor, a igreja seja mobilizada para que toda ela louve e adore ao Senhor de forma inspirada. O meu sonho é que todos nós possamos nos influenciar no que temos de melhor,
no que já recebemos de Deus. Que os dons e os talentos não sejam algo isolado, que sirvam à igreja e que inspirem a igreja em seu crescimento. E isso só pode acontecer, irmãos, por obra do Espírito Santo. Isso só pode acontecer se dermos um passo. Primeiro, reconhecer que esta igreja, lá do passado, tinha uma igreja humana, uma igreja formada por seres humanos. E se eles podem ter esses 5 aspectos, experimentar esses 5 aspectos, nós também podemos. E aí o segundo passo é: qual destes aspectos eu não estou experimentando na minha vida como indivíduo? Qual desses aspectos não está desenvolvido na nossa igreja como comunidade? E tornar isso alvo de oração. De modo que alguém que visite esta igreja perceba que ela recebe a palavra, que ela se aprofunda na palavra, que ela testemunha a palavra, que ela serve abençoando o outro na inclusão, mas que ela serve abençoando o mundo em missões. E esse sonho é que haja essa percepção nas pessoas, se elas nos visitarem. Mas por que não dizer que este sonho pode ser levado para a sua realidade? Por que não dizer que alguém não precisa esperar até o domingo para viver isso? Alguém pode experimentar e ver esse testemunho em você todos os dias. Pelo jeito que você fala, pela forma que você age, pelas prioridades na sua agenda. Que Deus seja louvado. Que nossa igreja tenha com esta igreja muitas similaridades. E que acima de tudo, tudo comece pelo poder, pela ação e na unção do Espírito Santo. Amém? Eu vou te convidar agora a se colocar de pé. A dar a mão para a pessoa que está do teu lado, para fazermos uma oração. Para orarmos, pedindo a Deus que sejamos individualmente mais cristãos, que sejamos comunitariamente mais cristãos, e que o nosso testemunho impacte nossa vida, nossa casa, nosso ambiente, nossa igreja, nosso mundo. É possível. A igreja de Antioquia nasceu do sonho do Senhor. Esta igreja nasceu do sonho do Senhor. A igreja de Antioquia tinha indivíduos falhos. Esta igreja tem indivíduos falhos. Mas aquela igreja experimentou o poder e a ação de Deus, a transformação pelo Evangelho do Senhor. E esta igreja pode continuar experimentando mais e mais da conversão ao Senhor, da ação no Senhor, de uma nova vida em Cristo. Repetindo com o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e por minha vida se entregou. Amado Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E nos colocamos aqui em oração, desejando mais do Senhor, desejando mais da Tua palavra sobre a nossa vida, Senhor,
desejando que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, desejando guardá-la no coração para não pecar contra Ti, Senhor, desejando, Pai, viver como esta igreja de Antioquia, Pai, que se abriu para receber a palavra, que deu um passo para se aprofundar nela, que a testemunhava todos os dias, Senhor, e que ao sinal de carência e necessidade, estendia a mão e abençoava, que ao sinal de necessidade de expansão e crescimento do reino, capacitava e enviava, não prendia dons e talentos para si mesma, mas enxergava o benefício de tê-los a serviço do reino de Deus. Senhor, nós não somos daqueles que se juntam para destruir, somos daqueles que no Senhor se reúnem para abençoar. Que seja assim, Senhor, que sejamos uma voz dissonante no mundo de violência, de separação, de segregação, que sejamos uma vida diferente em meio aos isolamentos, ó Deus, às distâncias, que sejamos próximos, que sejamos comunitários, que sejamos bênção. Que esta igreja reflita, que cada um de nós venha se aprofundar na reflexão da Tua palavra, que tem muito mais para fazer e para falar. Que este irmão, que esta irmã, que este sinal, que estas mãos dadas, ó Deus, representem diante de Ti o desejo que temos de dar um passo na direção de crescermos como indivíduos, mas sobretudo como comunidade de fé na Tua presença. É um ano que está apenas começando, que seja um ano do derramar do Teu Espírito Santo, que seja um ano da reconciliação, Senhor, que seja um ano de bênção, de vida e vida em abundância, que seja um ano do Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos passando agora para o momento das ofertas, onde você tem a oportunidade de contribuir, segundo Deus colocou no teu coração, contribuir com alegria, sem nenhum constrangimento, porque o Senhor é aquele que ama e que vê, aquele que dá, é aquele que dá com alegria. Que seja a bênção para a sua vida, esse momento de oferta. Deus abençoe, você tem oportunidade.